Galera, por favor. Não, mas são Não, as vozes. vocês estão falando um pouco alto, amor. Não querem brincar lá fora um pouquinho, não? Dilemas, episódio 119. Tudo bem por aí, Peu? Tudo em paz, e você? Tudo certo. Tá bom. A gente tá aqui para mais uma semana, ainda nesse mês de janeiro. Janeiro maior que agosto. Jesus amado. Já percebeu que é essa mudança? É mudança Infinito. climática. É janeiro imenso, muitas semanas, e a gente se encaminha aí para a última semana de janeiro. Próxima segunda-feira a gente tem o último episódio do Dilemas neste formato, que é o formato... Mas que, na verdade, no dia 1º de fevereiro, terça-feira, a gente lança como vai ser o novo modelo de atuação, não apenas do Dilemas, mas também da Rede Amparo, que o Dilemas faz parte. Então, a gente vem com novidades boas por aí. Se você quiser mandar o seu dilema, como é que faz? Você quer falar alguma coisa? Não, é isso. Para mandar o dilema Como faz? Diga aí. é fácil. Escreve para luabarros@redeamparo.com.br e para pedro@redeamparo.com.br. Olha, estão chegando dilemas tão incríveis. É verdade. Né? Que mês. Vamos começar? Vamos sim. Caboge, solta a vinheta que hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, Treta. Situações embaraçosas. Dilema é um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros E Pedro Fonseca. Vou ler esse dilema, tá? O título é muito bom, né? O título é maravilhoso. Mas vamos lá. Lu e Peu, bom dia, queridos. Já ensaiei escrever para vocês muitas vezes. A cada episódio que escuto, digo para mim mesma que vou compartilhar meu dilema com vocês para conseguir me resolver de uma melhor forma. Depois o tempo passa, as coisas melhoram e acho que já está tudo bem. Então, o tema volta no meu relacionamento. Fizemos o duo ano passado e achei que as conversas tinham ficado mais claras e estávamos mais tranquilos. Mas não. De novo, isso está no meio da gente. Quero a ajuda de vocês. Por favor, me ajudem a entender como lidar com isso. Vou tentar ir diretamente ao assunto, embora saiba que existem aí muitas nuances e contextos. Meu marido quer botar alguém no meio da gente para termos mais tesão, para o sexo esquentar, para gozar mais, porque ele diz que precisa de fantasias, porque eu não sou mais, entre aspas, tão safada quanto era no começo. Enfim, Olha. Ele tem muitas justificativas e elas são infindáveis. Eu digo que não quero. Digo que não tenho fantasias desse tipo, que não preciso de alguém para apimentar nosso sexo, que estou satisfeita e feliz como fazemos amor, que estou no climatério, que já não tenho idade para me aventurar assim, tenho 51, que não quero me expor, que não quero usar alguém como objeto sexual, que se envolvermos outra pessoa há sempre sentimentos e não quero ter que administrar isso, pois já basta uma relação a dois, que estou bem satisfeita. O contexto. Estamos juntos há 16 anos. Ambos no segundo casamento e ambos tivemos filhos somente nesse casamento. As crianças estão com 6 e 9 anos. Somos parceiros em tudo. Nos damos super bem na educação dos filhos, na administração da casa, no respeito mútuo do lado profissional, nas viagens de férias e também na cama. Ele me valoriza ao extremo, me apoia em qualquer projeto que eu faça, acolhe minhas ideias, aceita todas as minhas sugestões, me incentiva em qualquer projeto novo, me empodera para todos os caminhos que escolho seguir e está sempre ao meu lado. Gente, arrasou, marido, gostei. Brilhou. Ops, eu também. Sempre o apoio em suas conquistas profissionais e ele é um homem de sucesso. Arrasou também, Valentina. Parabéns. No sexo, tínhamos um ritmo bom. Em comparação com as minhas amigas, já fui considerada ninfomaníaca. Ha, ha, ha. Num desses arrobos sexuais, concordei em ter algumas experiências com outra mulher. Sugestão dele e que eu falei que faria para satisfazer a vontade dele. Na primeira vez foi com uma profissional do sexo.
Eu quem contratei a moça, tomei a iniciativa. Foi uma noite cheia de tesão e ele ficou mais observando que atuando. A moça muito querida, respeitada e acolhida. E eu fiquei cheia de cuidados para diminuir minha culpa por estar explorando uma pessoa. Em uma outra oportunidade, saímos com uma pessoa do círculo de amizade dele. E eu a cantei, fiz a proposta para o nosso homenagem. Ela dizia ter curiosidade, mas não experiência. Saímos algumas vezes. Também eu, quem fui mais ativa, e ele adorou a experiência. A outra mulher também gostou e hoje quer ser nossa amante fixa. Já deixei claro que não rola. Eu cansei. Já percebi que essa não é a minha praia e dei como finalizada a experiência. No início, cheguei a me ver como uma corna conivente. No início, cheguei a me ver como uma corna conivente. Ou que era essa uma forma de eu autorizar uma traição e até participar. Mas ele também quer que encontremos um homem. E eu não quero mais. Nem se for para ter outro homem em nossa relação. Ou seja, né? Porque a gente já podia apontar aqui, o cara só quer outra mulher. Tá? Não, o cara tá topando tudo. O dilema tá aí. Eu não tenho dúvidas do nosso amor. E mais ainda do amor dele por mim. Ele diz que para ele as fantasias são importantes. E eu estou o castrando ao não deixar mais ele vivê-las. Eu até já disse, vai, seja feliz, faça o que quiser. Porém, ele reafirma que não quer viver isso sozinho, que precisa de mim e quer que eu participe. Gente, que dilema! Termina agora. Estou cansada de dizer que não quero mais. Já fui até procurar um médico e remédios para aumentar minha libido, mas não acho que esse seja o ponto. Acho que cansei da brincadeira, que não tem mais graça. E isso está acabando com o nosso relacionamento. Quero muito continuar vivendo a nossa vida construída com tantas conquistas e amor, sem que haja alguém invadindo esse espaço. E quero que ele seja feliz assim, sem me cobrar por algo que eu não quero mais. Estou sendo radical demais? Por favor, me ajudem a enxergar algo que talvez não esteja vendo. Obrigada, meus queridos amigos. Um beijo. Valentina. Esse foi o Dilema 119 e vocês podem discutir aí entre vocês. Porque a gente não vai dar conta. Não vai dar... Rapaz, que maravilhoso. Valentina. Que maravilhoso, que maravilhoso. Isso sim é um dilema, gente. Maravilhoso. O título, Lua falou no começo, né? O título, que é o título que vocês viram aí escrito no episódio, é esse, né? Que tal homenagem? E achei super engraçado que essa semana eu partilhei nas redes sociais, quando a gente recebeu esse e-mail, partilhei só o título, né? Sem colocar o nome da pessoa e tal. E uma amiga minha, que mora na França há muitos anos, disse assim, você sabe que homenagem é faxina, né? E que não faz o menor sentido falar em homenagem a trois, a quatre, nada disso, porque é como se fosse chamando para faxina. Eu disse, mas minha gente, mas em tempo de pandemia tem coisa que dê mais tesão do que poder contar com alguém pra fazer uma faxina junto. É e aí verdade. rimos. E aí esse dilema vem num lugar tão especial, sabia? Porque eu fui ouvindo agora, e esse eu já tinha lido, esse não foi uma surpresa, né? Esse é um daqueles que a gente leu e foi engraçado. Lua mandou uma mensagem para mim no Telegram. Ela estava na rua e mandou mensagem no Telegram dizendo, você viu o Dilema do Homenagem? Eu disse, vi. Pronto, foi isso. E aí a gente resolveu gravá-lo para essa semana, sem discutir sobre isso antes. Sem falar sobre este dilema desta Valentina antes, né? Mas sabendo que esse é um assunto que ele aparece na discussão nossa como casal, como indivíduo e tal. E tem uma coisa muito interessante assim que a Valentina traz. Eu queria começar por aí, Valentina, porque eu achei muito muito lúcido da sua parte quando você diz assim, eu não tenho nenhuma dúvida da nossa relação, né, do prazer que você sente, de como vocês se dão bem e tal. E cria-se aí um espaço para talvez uma contraforça, que é como se ele tivesse alguma dúvida a partir do momento que ele manifesta esse desejo de convidar outra mulher, outro homem, ou seja, mais pessoas e tal. E eu fiquei tentando elaborar isso e pensando que talvez ele também não tenha dúvida do amor entre vocês, do tesão entre vocês, de como funciona o campo do erotismo entre vocês, como vocês são legais na cama. Talvez isso não diga respeito a uma dúvida que ele tem em relação a vocês. Talvez isso possa falar sobre uma coisa que todos passamos, qualquer
pessoa que estiver ouvindo esse dilema aqui, que são as nossas insatisfações pessoais inconscientes, né? Que a gente encontra caminhos para manifestar essas insatisfações, que não são insatisfações em relação ao outro, mas que todos nós humanos, por melhor que a gente seja, ninguém leva uma vida plenamente satisfeito. Se a gente estiver satisfeito com tudo, a gente precisa procurar ajuda terapêutica. Assim como se a gente estiver insatisfeito com tudo, né? Esses extremos levam a um processo terapêutico profundo que precisa ser atravessado. Mas todas e todos nós temos as nossas insatisfações pessoais inconscientes. E talvez essa manifestação dele seja um escape para ele, sem falar, porque talvez, como por ser inconsciente, ele não elabore quais são essas insatisfações, mas seja um jeito dele demonstrar isso, que ele é humano e que tem insatisfações pessoais inconscientes, que ele não consegue elaborar e que ele talvez esteja tentando, nesses momentos, mostrar isso, né? Quando sai do inconsciente e vai para o corpo, vai para a fala, vai para alguma atitude, não sei. E isso que você traz, né, faz com que a vida, quando a gente fica muito centrado nas insatisfações, naquilo que falta e nas ausências, no que poderia ser, a gente vai viver essa vida em busca disso, né? Do que poderia ser, de tentar satisfazer isso. E aí, muitas vezes, a gente deixa de cuidar da vida que está acontecendo de fato e do que tem, né? Sim. Do que cabe nessa vida, da vida que cabe dentro dessa vida. Então, talvez esse Enzo, nessa ânsia, nessa vontade de ter mais gente na cama com eles, talvez esteja perdendo também uma oportunidade de cuidar mais da relação, né? E ficar só nisso, não, porque eu quero isso. Igual um menino pequeno, né? Criança, assim, quando quer uma coisa e fica emburrado porque quer aquilo e somente aquilo. E aí a criança ela não tem recurso para entender a satisfação dela em outras coisas, né? O adulto que precisa conduzir, olha, mas você não tem isso, você não tem aquele brinquedo, mas olha só o que você tem aqui, vamos brincar com isso? E senta junto para brincar, né? Eu tracei esse paralelo, assim, talvez essa fixação do Enzo, essa vontade tão grande de ter alguém na cama a mais com eles, esteja fazendo ele não cuidar da relação. E eu acho que aí a Valentina se ressente um pouco. Sim. Né? Diz assim, caramba, tá tudo bem aqui, tá gostoso. A gente já fez isso, a gente já teve essa experiência. Ou mesmo que não tenha um ressentimento, liga nela uma coisa que é assim, eu preciso então dar uma resposta definitiva para que ele não insista mais com isso. Quando, na verdade, o processo de insistência talvez esteja nesse campo do inconsciente, porque quando ele elabora, ele diz assim, você não é mais safada como você era antes. Então isso, de certa forma, para ele, está elaborado e materializado num lugar, mas que ele não quer culpá-la por isso. Assim, você não é mais safada como antes. Caramba, o que é que a gente pode fazer? O que é que eu posso fazer? Você quer que tenha um outro cara aqui? Você quer que venha outra mulher? Você quer que... Porque eu acho que pode bater nele uma coisa que é essa, dizer assim, bom, inconscientemente está ali manifestando uma das insatisfações, deve ter várias. A gente tem insatisfação profissional, sexual, relacional, no campo dos amigos, como a gente imagina que poderia ser, mas essas insatisfações inconscientes, elas vão acompanhar a gente até morrer. Agora, na elaboração, quando ele diz assim, você não é mais safada como era antes, tem uma coisa que é tangível, que é assim, porra, a gente não é mais tão safado quanto antes, né? Porque não é você, não é mais safada. Isso resulta na relação entre os dois, né? Na transa entre os dois. Então, tem um lugar que é muito tangível, quando ele diz para ela, você não é mais tão safada quanto antes. E o que eu fico vendo é que ele está manifestando isso, dizendo assim, o que é que eu posso fazer por isso aqui? Você está desinteressado em mim? Você deixou de ser safada porque esfriou? Foi porque a gente amadureceu? É porque a gente está amadurecendo? O que é que está acontecendo? E aí vira um negócio que é assim, o dito e o não dito, o que é tangível e o que não é, sabe? Pensei agora que existe uma dificuldade nossa muito grande de entender os ciclos da relação também, né? Porque... E ela fala que já tenho 51. Eu não acho que essa seja a questão. Porque... né? Você pode ter 51 e estar com fogo no rabo e querendo comer todo mundo. Acho que essa não é a questão. Mas na vida dela, nesse momento que ela está atravessando, no climatério,
que essa chegada da menopausa, né, e essa nova adaptação desse corpo dessa mulher, que vai precisar se reorganizar com os hormônios, se reentender, se, né, realinhar aí, para viver muita coisa ainda pela frente, existe um processo de luto, Tem, totalmente. né? Existe o relacionamento dos dois, sexual, tá passando por uma transformação. E talvez agora ela não esteja muito afim de trazer ninguém porque ela tá afim de cuidar dessa relação. Talvez agora ela não esteja mais se sentindo tão safada assim. Mas isso não quer dizer que é isso e acabou. Não, não é, mas não é mesmo, é Né? sempre um trânsito, né? E eu acho que tem uma dificuldade do outro, né? Da outra, não colocando isso na conta do homem, não é isso, não. Acho que enquanto casal, há essa dificuldade da gente perceber isso e da gente viver isso. Então, me parece que esse Enzo tá angustiado porque ele não quer viver esse climatério, ele não quer viver essa diminuição da safadeza, ele Sim. quer a manutenção da safadeza. E é legítimo, absolutamente legítimo, né? Mas talvez eles... quando eu leio ela, eu sinto ele pouco parceiro dela, de entender uma travessia. Eu super entendo quando você conta isso, mas acho que tem uma coisa que antecede o cultural, que é o biológico, que é a incapacidade mesmo de nós homens entendermos o que são ciclos específicos como esse, como o climatério. Sim. Eu acho que os ciclos do indivíduo na vida, nos processos de amadurecimento, eles vão acontecendo e tem tempos diferentes, tem durações diferentes, são aprendizados muito diferentes. É uma questão que independe de gênero e acompanha a gente o resto da vida. Nesse ponto específico, como ela trouxe, né? Eu estou falando disso porque ela trouxe isso no dilema. Ela fala da menopausa e etc., que é algo que antecede o cultural, é biológico, porque a partir daí tem uma mudança drástica que Sim. gera uma transformação que nós homens... quando você fala assim, ele está sendo pouco parceiro, eu entendo o que você está dizendo, mas acho que talvez a expressão não seja que ele está sendo pouco parceiro, mas seja realmente vai ser muito difícil para esse Enzo compreender a profundidade do que é essa travessia que ela está passando agora, por ele ser homem. E de ficar nesse lugar que, assim, ele consegue aterrissar nesse lugar que caramba, mudou alguma coisa, já não somos como antes. E ele verbaliza isso dizendo assim, você não é mais safada como antes. Veja só, cai numa coisa quase adolescente, assim, sabe? Que assim, você não é mais safada como antes, como é que faz? Qual é a ideia? Recuperar isso. E ele, por outro lado, tá fazendo um esforço, ao meu ver, ele tá fazendo um esforço de parceria e de acolhimento, dizer assim, Topo tudo. topo tudo. O que é que eu posso fazer para que você volte a sentir aquele fogo no rabo? E talvez demore aí alguns anos para que ela, como indivíduo, se veja de novo com esse fogo no rabo. Talvez tenha o tempo dela. Né? Então talvez tenha essa impossibilidade. Estou falando isso por conta de uma impossibilidade de compreensão do ponto de vista que não é estrutural, cultural, nada disso. É biológico. É assim, me conta o que é a menopausa. Porque... eu só vou saber a partir de uma história. Eu, como homem, não vou sentir isso. Sim. Então... tem uma outra coisa que ela fala que eu acho maravilhosa. Porque quando eu comecei a ler, eu imediatamente pensei, mas Valentina, por que tu não tenta? Mas ela já tentou, né? Já. Eu, imediatamente, quando eu li o título meu, eu pensei que era uma cantada na gente. Mas aí, depois que eu li, foi que eu achei engraçado. E é muito... existe uma liberdade, né? Que ela experimentou, assim. Ela foi lá. Ela traz um ponto que... nossa, eu nunca tinha parado para pensar, assim, quando se contrata uma profissional e a exploração, né, a exploração sexual desse trabalho é uma mulher, é uma profissional, mas porra, por que essa mulher escolhe isso? Ela escolhe isso, né? Essa é uma discussão muito profunda. Então, esse ponto dela me tocou muito, sim. muito, que acho que ela está aberta de razão. E acho engraçado, né? Quando ela diz assim, não, a moça muito respeitosa. Eu achei maravilhoso. Assim, muito querida. Muito querida a moça, muito querida, né? Como é que faz? Como é que a gente está olhando para essas figuras também? Sim. Né? E eu concordo demais com ela, quando ela comenta da amiga, né? Amiga do Enzo, que quer ser amante fixa. Gente, isso deve dar um trabalho num casal que é primordialmente monogâmico,
né? Você dá esse passo. Eu acho que precisam ter tantos acordos, tantas conversas. Como é que... Não consigo nem saber onde eu boto minha mão pensando nessa situação. Eu fico visualizando os trisais, né? Assim, como se estabelecem as relações de trisal e inclusive como reproduzem dentro do trisal aspectos do que são os casais monogâmicos, né? Deve acontecer, né? Não, acontece. Já tive conversa com pessoas que fazem parte de trisal e assim, tem essas repetições. Tipo, aquela história que é assim, não, a gente é no trisal e a gente tava querendo conversar sobre determinado assunto, mas a gente viu que tinha coisas na base da relação da gente que a gente ainda não tinha conversado. Como a gente ouviu um dia desse, uma história dessas. Então, acho que tem essas nuances e tem uma coisa que também eu acho que se confunde com outro ponto do dilema que ela trouxe, amor, que é o seguinte, quando ela diz assim, essa amiga quer ser um amante fixa, e porra, eu fico pensando no trabalho que isso tem, e tem tudo isso. No caso deles, tem 2 filhos que são pequenos, 9 e 6 anos, né? Que também é uma questão, como é que esse assunto é trazido para esse núcleo que já existe aqui, e fora o trabalho, não sei o que, tem um ponto que ela fala no dilema que é muito bom de pensar nesse momento, que é quando ela diz assim, porque para mim tem uma coisa que vai envolver sentimento. Então não é uma relação puramente erótica, como se isso fosse possível. É uma relação puramente erótica, a gente somente transa, mas não tem... Que é isso, a gente tá ali, corpo com corpo, suor com suor, saliva com saliva, fluido com fluido, mas é só erótico, não há sentimento algum. Acho muito difícil que o erotismo praticado e as sexualidades manifestadas, elas não caiam na gente no campo do sensível, ou seja, do que a gente sente, ou seja, do que é sentimento. Para mim, esse é o nó das relações abertas, por exemplo. Então, como fazer para lidar com isso? Fora todo o trabalho que tem. Reunião de domingo da família. Né? Quem é essa pessoa nova que chegou? Para as crianças que estão dentro de casa, quem é essa pessoa nova que chegou? Tem esse outro lado, que é esse lado do... Envolve sim o sentir. Envolve sim o campo do sensível. O que é que vocês que estão ouvindo a gente fazem a respeito disso? Eu, particularmente, acho que isso dialoga com um ponto, que foi o primeiro ponto que eu trouxe aqui, depois que você leu o dilema, que foi a primeira coisa que me bateu, dialoga com esse silêncio da insatisfação pessoal inconsciente, né? Que é aquilo que a gente mesmo não sabe dizer. Eu não sei dizer qual é essa insatisfação que eu sinto, apesar de eu ter certeza absoluta que não diz respeito à relação que eu tenho com esse Enzo ou com essa Valentina. Não é sobre uma insatisfação na relação, uma insatisfação sexual, uma insatisfação, não. Mas uma insatisfação que diz respeito à minha existência, que a minha existência tem buraco. Falta coisa que eu não sei nem dar nome. E falta coisa, talvez, nesse momento. E que talvez amanhã isso não faça mais falta nenhuma e sejam outras coisas. E cada um encontra os seus espaços para manifestar isso. Tem gente que manifesta isso na sexualidade, tem gente que manifesta isso no trabalho, na profissão, na carreira. Tem gente que manifesta isso, né, quando, sei lá, tem várias maneiras de fazer isso acontecer. Tem um ponto para mim importante também, que ela, no diálogo, e é um casal muito lindo, casal que já fez duo, né, gente? Amo. Eu acho que tem uma profundidade no diálogo que é muito importante para qualquer relação. Então, eles vão muito fundo no diálogo. E ela, inclusive, diz assim, cara, então vai lá. Não quero castrar você, não quero... Vai lá. Ela até já falou sobre isso, né? Dele ir lá viver a fantasia dele. E ele diz assim, não quero, só quero com você. Eu preciso de você, eu preciso que você vá junto comigo. Não sei, assim, lendo... Me incomodou mas um pouco. Você ouviu com essa voz? Eu ouvi com essa voz. Tá, então vamos fazer um psicodrama aqui, tá certo? Vamos fazer um psicodrama aqui. Se eu digo pra você assim, amor, a gente tá aqui falando sobre mais uma pessoa na relação e tal, mas nesse momento eu tô com enorme preguiça. Nesse momento eu realmente assim saí de um Covid agora, tô noutra vibe, tal. Mas assim, você tá sentindo esse vulcão aí, de novo, a gente pode chamar isso como a gente quiser, eu vou aqui passar esse dilema inteiro repetindo que faz parte de um componente de insatisfações pessoais que são inconscientes e que a gente encontra os lugares para dar vazão. E aí eu digo para você assim, amor,
vai lá, cuida disso. Quer encontrar com um cara, com uma mulher, vai lá. Nem me conta, inclusive, porque assim, a questão não é abrir a relação e eu saber o que acontece e tal, mas se você tá sentindo isso, vai lá, vai transar com alguém. Vai lá resolver esse teu vulcão. E tô aqui de boa. O que é que você diz? O que é que você sentiria? O que é que você faria com isso? Você ia cuidar disso? Porque você está manifestando essa vontade. Então, o que é que você faria diante disso? Eu acho que diante desse... É uma suposta pergunta do ouvinte? Não, é uma pergunta minha mesmo. Não, eu acho que diante dessa conversa e diante dessa afirmação sua, dizer assim, cara, não quero, vai lá, tal, eu acho que eu iria. Diferente do cara que disse assim, não, eu quero ir com você. Assim, você não quer, não quer. Você tá colocando um limite que ele é importante pra você, que ele agora tá fazendo sentido pra você. Eu acho que isso para as mulheres é muito mais difícil, inclusive, de estabelecer esse limite, de dizer assim, cara, isso eu topo, isso eu não topo, isso eu quero, isso eu não quero, isso me dá prazer, isso não me dá prazer. Eu acho que a gente leva muitos anos pra conseguir ter consciência, né, uma consciência mais plena sobre o que é o nosso corpo, o que é que nos dá prazer. Então, ela conseguir estabelecer esse limite. Por que eu vou precisar ficar invadindo isso? Porque eu só quero com você, só faço com você? Não, eu entendo esse ponto. Eu acho que ele faz muito sentido, mas como eu gosto sempre de outros pontos de vista, eu fico pensando também que assim, a gente com o amadurecimento das relações, a gente pensar que a gente não precisa autorizar o outro a nada. Então, não achar que essa postura dele de dizer assim, na hora que ela diz assim, vai lá e faz, isso não ser caracterizado como uma autorização que ela dá para ele, mas sim uma postura que ela diz, eu, como indivíduo, não quero manifestar Perfeito. isso, e se você quiser, vai lá e faz. Uhum. Tem uma coisa aí que é dessa liberdade mesmo de existência, isso é um ponto. E na resposta dele, pode ter essa leitura que você trouxe, né? Que ele diz assim, eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você, adivinha o quê? E como se ele jogasse para ela dizer, não, precisa ter você, mas, porém, diante de um pensamento anterior que é, ele talvez sentindo falta daquela parceira mais safada que está atravessando isso, ele esteja querendo dar uma segurança para ela, dizendo, não é sobre traição. Sim. Não é sobre sair da relação e trepar com qualquer um que apareça pela frente, porque não é essa insatisfação que eu estou colocando. A insatisfação que eu estou colocando não é algo que diz respeito a algo que falte na nossa relação que eu vou buscar lá fora. É algo que é íntimo. Agora, nesse caso, é assim, eu queria que fosse a gente se reesquentando. Eu entendo a fala dele nesse lugar, que é, não, eu iria se você fosse, porque eu não quero que vá para esse campo de uma relação que é monogâmica, que fica aberta de um lado só, porque eu tenho uma insatisfação Então ele precisa sexual. sustentar isso. Totalmente. Ele eu não acho está sustentando, ele está na birra, ele está ali pressionando, querendo. Então, assim, perfeito. Então, talvez o que precise ser conversado seja a não cabe, talvez, essa birra na relação deles, já que provavelmente tá bom para ela e tá bom para ele. Então, assim, não cabe essa birra, não cabe essa manifestação dessa insatisfação e dizendo assim, mas aí tem que ser com você, porque ela já disse que não quer, ela já tomou uma decisão, por enquanto. Porque, repito, pode ser que daqui a 5 anos, nos ciclos dela, biológicos, ela diga assim, tô com fogo no rabo, vamos chamar não uma, mas 2 pessoas aqui para essa cama. Então, acho que tem um entendimento que assim, olha só, a birra agora não cabe. Valentina, sabe o que eu pensei aqui? Que se ele está muito focado nessa coisa de uma terceira pessoa, né? Homem ou mulher. Porque ele entendeu que isso é um jeito de apimentar essa relação. Esquentar de novo. Mas, gente, tem muitas outras formas de vocês fazerem isso juntos. Vocês já foram fazer retiro tântrico, massagem tântrica? Vocês já passaram alguns dias só se alisando, sem meter nada em lugar nenhum? Olha. Né? Assim, só explorando outros campos do corpo, que são os campos sensoriais. Isso pode ser uma delícia, pode dar um tesão e pode ser super safado. Né? Então, acho que talvez ele esteja muito focado nessa solução e esteja deixando de ver outras soluções que podem apimentar mais a relação para ele, né? Porque para ela tá tudo bem. Mas que nesse processo ela se sinta mais respeitada, entendeu? Sim. Porque ela não quer. Ela já foi, ela já viu, já gostou, já não quer mais. Que saco!
Acho super interessante isso, assim. Não, é que tem eu tô numas palavras, assim, que estão vindo, assim, porque, não sei, eu fico pensando que. Eu entendo quando você coloca a birra nesse lugar que desrespeita, no sentido de ficar sendo uma persistência, né? Isso. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma tentativa dele de respeitar e preservar essa relação. E talvez o que tenha faltado a ele até aqui, e aí, Valentina, seria massa se vocês ouvissem esse episódio juntos. Talvez o que possa ter faltado. Acredito, inclusive, vocês vão ouvir, né? Casal que fez duo, escuta Dilema junto. Mas talvez uma coisa que ao Enzo possa se vir, e aí eu acho essa sua fala muito boa, amor, que é aumentar o leque de repertório, aumentar o leque de possibilidades e o repertório daquilo que pode ser novidade na relação. Porque eu fico pensando que na hora que a gente acredita que a novidade ela é materializada numa outra pessoa que entra ali, é reducionista. Perfeito. É apenas uma fração de possibilidade, né? Mas tem várias outras. Tem o que vocês fazem junto, como fazem, o tempo que dedicam como vocês ficam sozinhos, como vocês conseguem deixar as crianças com rede de apoio de algum jeito e fugir por uns dias, ir para outros ambientes, às vezes uma mudança de ambiente, de luz, né? Você sai da cama para vir para o closet, só isso já é um negócio novo. Se você, né, brinquedos sexuais, tem tudo isso, assim. Um dia desse eu li um negócio maravilhoso que era o mapa do corpo. Ah, muito legal. Que é isso, assim, né? Você desenhar um corpo humano, né? Aquele desenho de criança mesmo, que faz o corpinho assim e tal, e você fazer o exercício com o parceiro de simplesmente tocando, beijando, lambendo, estimulando lugares no corpo e ir marcando no desenho do lado o que é que a pessoa sente, o que é que essa parceira ou parceiro sente. É cócega, é agonia, é incômodo, é tesão, é arrepio, é não sei o que lá, e ir mapeando. A gente já mapeou o corpo da gente, vocês já mapearam o corpo um do outro, uma da outra, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que fora colocar uma pessoa, tem várias coisas que podem ser feitas nisso, né? Eu acho também. Eu acho que talvez a sua parceira se sinta mais respeitada, mais ouvida, porque, cara, não tá afim. Eu acho que a gente precisa reafirmar essa voz, sabe? E eu amei esse dilema, porque eu acho que ela se permitiu muito. Eu acho maravilhoso muito mulheres bom. que se permitem, sabe? Muito bom. Casais que tentam, que inovam, né? Então, eu acho que a inovação agora pode ser outra, não vir através de uma terceira pessoa. Vocês dois já se permitiram tanto, Valentina e Enzo. Tô contando agora que o Enzo está ouvindo. Sim. Vocês já se permitiram tanto, vocês já experimentaram tanto isso. O que é que tem fora o que vocês já experimentaram? Tem infinidade. Minha gente, não acaba. Não acaba. Não acaba. Graças a deuses. Eu só não sugiro bicho, mas o resto, assim, não acaba, entendeu? Então isso vai desde a parte gastronômica e culinária até objetos e brinquedos, até conteúdos e filmes Sons, e livros. música. Qualquer coisa. Música a gente não tem uma boa experiência não, mas um dia a gente conta isso aqui no Dilema. Agora, eu fiquei com a vontade, eu não sei se tem como a gente fazer isso, porque o seu celular não tá aqui, né? Não. Porque eu fiquei com uma vontade eu queria fazer uma história, eu queria ligar para algumas pessoas conhecidas e dizer assim, tudo bem, a gente tá gravando aqui o Dilema 119 e a gente queria só te fazer uma pergunta. E a pessoa do outro lado, amiga nossa, diz, o que é? Eu vou participar do episódio. Eu disse, não, vai participar bem rápido. Tá bom, qual é a pergunta? A pergunta é, que tal homenagem? E deixar a pessoa responder. Fiquei com vontade de fazer esse exercício com algumas pessoas conhecidas, para ver como é que bate nelas essa pergunta. Eu achei essa pergunta muito boa. Olha, eu queria aproveitar esse dilema para dizer que a gente tem recebido, a gente sempre recebe, né, respostas dos dilemas anteriores. E a gente guarda pra gente. Mas o último dilema bateu tão forte na gente, a resposta da Valentina que nos enviou, que a gente partilhou nas nossas redes sociais. E a gente ficou com muita vontade de fazer isso como dinâmica dentro do podcast. Boa, excelente. Então, convido vocês a responderem, a mandarem pra gente. Se vocês não quiserem mandar um dilema, conta pra gente como é que bateu, o que é que aconteceu, porque é tão legal. É muito legal. É tão bonito, né, ver como o que a gente fala aqui numa conversa entre nós dois, absolutamente sem roteiro, sem respostas prontas, pode
tocar quem escuta. Então, E não deixo esse só, convite. e não só para as pessoas que escreveram o dilema pra gente, como foi o caso do dilema passado, o 118, que a Valentina, ao ouvir o dilema, para quem não lembra, o dilema 118 era aquele em que a Valentina perguntava, né? Estarei eu destruindo uma relação que ela tinha se envolvido ali brevemente com o cabeleireiro dela, que era cabeleireiro desde os 17 anos, foi o episódio passado. E ela ouviu e ela respondeu pra gente, e a resposta dela foi linda. A resposta dela a gente já partilhou, mas eu vou ler a resposta, um outro e-mail que chegou aqui sobre o episódio 118. Boa. A Valentina disse assim: Lu e Peu, esse dilema 118 veio me trazer respostas e dúvidas sobre o meu dilema real e atual. Muito obrigada por trazerem isso a mim. Minha situação estamos os dois apaixonados, numa relação que nunca tivemos nenhum de nós, aos 40 anos de nossas vidas. Porém, tudo entre nós é perfeito. E além de me cuidar, valorizar e ser o homem que gostaria de ter ao meu lado, ainda temos a maior conexão da vida no sexo. Ele fala que quer mudar a vida dele, porém, eu não quero carregar a culpa de estragar a relação que ele tinha. Sou feliz com ele, mas não me sinto livre, pois não posso me sentir livre em um caso com alguém casado. Mas cheguei a boas análises da situação com a fala de vocês. Muito obrigada, vocês são demais. Muito bom. Eu não tinha visto essa resposta, não. É isso, assim, se você de alguma forma foi tocada ou tocado por algo que foi dito aqui, cara, escreve pra gente, luabarros@redeamparo.com.br, pedro@redeamparo.com.br, partilha, porque é muito importante a gente saber como é que isso chega até vocês. E a gente tem uma comunidade muito grande em torno do podcast que fala sobre isso, e é muito bom saber como chega aí até vocês. Pra gente é um pouco de um jeito da gente observar esse trabalho que a gente faz aqui no podcast. Para finalizar, Valentina do Menage, eu queria eu queria te dizer uma coisa. Você foi contando sobre a sua relação, né, desse encontro de 16 anos que vocês têm, desses filhos, dessa parceria. Essa relação, ela é tão sólida, ela é tão bonita, ela é tão cheia de... Ela é tão cheia de respeito, né, que eu acho que vocês vão conseguir atravessar esse momento que vocês estão aí passando de vontade e não vontade, de desejo e não desejo, de climatério e de safadeza. Né? Eu acredito muito que as relações elas são cíclicas mesmo e talvez esteja doendo perceber esse ciclo, né, de morte, né, desse desejo como era antigamente. Mas é isso, né? A gente não se mantém o mesmo. É uma grande fantasia a gente pensar nisso. E que essa nova fase que você está entrando na sua vida e que ela está refletindo na relação, na vida sexual de vocês, que ela seja, na verdade, uma fonte de aprendizado sobre os corpos, sobre os gostos, sobre os cheiros, sobre tudo. Uma reaprendizagem sobre tudo. Que essa é a grande... Eu acho que é o grande sucesso das relações, sabe? Assim, a gente conseguir olhar para as travessias, entender que elas são duras, que elas são tristes às vezes, que elas nos levam para lugares novos e a gente, quando chega nesse lugar novo, a gente tem a possibilidade de reconstruir e reconstruir e reconstruir. Então, querida, respira. Muito bom. Talvez um aprendizado seja a gente pensar que se relacionar seja sobre justamente a gente refazer, reconstruir laços. Que laços são esses? Que descobertas são essas? Quais são os momentos de pausa e de respiro? Quais são os momentos de descobertas individuais, em conjunto? Mas isso tudo cabendo dentro da relação. Eu desejo para vocês sucesso nessa travessia. Valentina e Enzo. Para vocês dois. Desejo isso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Maravilhoso esse dilema. Obrigado por ter mandado. Obrigado por ter escolhido um título tão bom que já vai estar na divulgação do episódio. Adoro quando já mandam pra gente com o título pronto. Próxima semana a gente se encontra aqui para o último dilema nesse formato de 4 episódios por mês, abertos e tal, né? A partir de fevereiro, como vocês sabem, a gente já avisou, a gente vai ter um episódio mensal aberto e 3 episódios exclusivos para a comunidade de apoiadores, mas a gente conta isso melhor a partir do dia 1º de fevereiro no @SomosAmparo e também no @LuaBarrosF, no @PeuBFonseca. Então a gente vai contar como é que isso vai funcionar
e vai ser muito massa. Obrigado por ter vocês aqui mais uma segunda-feira. Obrigada, gente. Até segunda. Um beijo. Beijo. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.